Deixa eu um pouquinho aqui. Minha gente, a gente vai falar hoje sobre o medo de morrer e deixar os filhos e o medo de viver sem a mãe. Eu quero saber aqui quem já perdeu a sua mãe, quem não tem mais a sua mãe. Eu quero saber de vocês isso, para a gente saber com quem a gente está falando, o que é que vocês querem ouvir, o que é que vocês precisam ouvir, na verdade. Vamos falar disso? Depois que uma mulher se torna mãe, ela perde o medo, inclusive, de morrer. Olha que interessante, o medo de morrer por ela. Mas ela tem um crescente medo de morrer e deixar os seus filhos para outra pessoa cuidar, ou não ver aquele filho crescendo. E isso vai se transformando num turbilhão que paralisa essa mulher. Então, muitas vezes ela não consegue ir além, ela não consegue se mover por esse medo de deixar os seus filhos. E eu queria falar um pouquinho disso. Quem é que já sentiu isso? Quem concorda que esse estudo é real? A mãe, ela não tem medo de enfrentar dor, ela não tem medo de se arriscar por um filho, ela não tem medo, mas o que que ela sente? Ela sente um medo, ela tem um receio de morrer e deixar esse filho. Então, se você perdeu a sua mãe, acredite que o projeto dela não era deixar você, né? Não era de jeito nenhum. Me fala aí de vocês, quero saber de qual cidade vocês estão falando, quem é que tem a sua mãezinha viva do seu lado, quem é que sua mãe já não está mais entre nós, quem é que já passou esse pensamento de e se eu morrer, quem vai ficar com meus filhos? Me contem aí, quero saber um pouquinho de vocês. Me contem aí. Vamos lá, quem é mãe, quem é filho? Todo mundo é filho aqui, né, minha gente? Para quem aqui pensar na morte da mãe é algo apavorante? Bota um bonequinho assim, levantando a mão para eu saber. Para quem aqui, Elia, se eu pensar na morte da minha mãe, eu fico desorganizada. Boa noite, minha gente. Ou, Elia, se eu pensar na minha morte, em deixar o meu filho, eu fico desorganizada. Me falem aí. Como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho como é. Ana está falando de Caetité, na Bahia. Acertei o nome? Olha lá, Bahia bem representada aqui na nossa live. Barreiros, Pernambuco, olha, terra boa. Tem sua mãe, coisa boa. Boa noite, Mary, aqui no YouTube. Mineiros, Goiás. Minha mamãe está aqui, graças a Deus, linda e bela, com 76 anos. Eu tenho ciúmes mesmo, de novo, e minha filha crescendo. Não entendi. Escreve de novo, Penha, pra gente. Caroline, minha mãe tem 94 anos. Olha que coisa linda. Olha só, o Mary tá falando aqui, ó, alguém já começou o nosso tema, já está entrando no tema. Sou mãe e não gosto nem de pensar na morte, fico desorganizada. É para vocês que eu vou falar hoje também, tá bom? E se tiver alguém que também perdeu a mãe ou que tem medo de perder a mãe, também se pronuncie, tá bom? Vamos lá. Depois vocês vão colocando aí a cidade de vocês. É tão bom ver o Brasil aqui, né? Ó, Goiás, Bahia, Pernambuco, se tiver outro estado, outra cidade, vão falando também. Muita gente, só de pensar na morte da mãe, já fica desorganizada emocionalmente. Vou começar falando da morte da mãe, tá bom? Muita gente, só em pensar em perder essa mãe, já fica totalmente desorganizada. Algumas pessoas, ó, Carol do Rio Grande do Norte, eita, Brasil lindo, aqui na nossa live, sejam bem-vindos. Semana passada a gente não fez, né? Aí o pessoal fica meio
Será que hoje vai ter? Hoje vai ter sim, vamos com tudo. Olha aí, também eu tenho medo de morrer e não criar minha filha. Gente, isso é uma demanda tão forte, que tem paralisado muitas pessoas. Muitas pessoas têm paralisado a vida por causa disso. Você já imaginou que nós... Quem aqui já assistiu o filme da Enola Holmes? Levanta a mão aí. Se não assistiu, anota aí para assistir, que eu vou fazer uma... Não vou dar spoiler, tá bom? Se você perdeu. Mas eu vou fazer uma comparação aqui muito interessante. Quem já assistiu o filme da Enola Holmes? É a irmã do Sherlock Holmes. Não sou muito de falar de filme, não, mas hoje eu vou falar. Quem aqui já assistiu? Ó, a Regiane tá falando aqui pra gente. Sou mãe, já perdi um filho aos 16 anos. E imagino perder alguém novamente e me causa pavor. Com certeza, Regiane, sua perda foi muito traumática, né? Perder um filho aos 16 anos, uma dor imensa. Não há nada que se compare, né? Caroline já assistiu Enola Holmes. Eu vou falar um pouquinho desse filme hoje. Lucas disse, eu tenho medo de ter que doar os meus cachorros. Lucas, a gente não pode dizer se compara, não. Tem muita gente que não tem o amor por filhos e tem muita gente que tem o amor de filhos por cachorro. A gente não está aqui para julgar, não. Se é o seu amor, se é o seu medo de perder, tudo bem, viu? Nós, mulheres, depois que nós somos mães, nós temos um pensamento terrível. E isso vai aumentando, aumentando, aumentando. E, ai meu Deus, se eu morrer, quem vai cuidar da minha filha? Quem vai cuidar do meu filho? E isso pode ir crescendo de forma a desorganizar uma pessoa. De forma a desorganizar uma mulher. Olha que interessante, minha gente, isso é muito sério. Muitas mulheres, elas começam a focar muito nisso. E a criança começa a sentir esse luto. Vocês sabem que as crianças são expert em sensibilidade. Vocês sabem que crianças, elas notam muito. Então, eu sempre falo, não minta para as crianças. Porque vocês estão mentindo para vocês, porque ela já percebeu tudo. Então, se alguém falecer na família, fale a verdade. Se você está triste, fale para ela que você está triste, tudo bem. Claro que a gente não vai contar os detalhes e não tem para quê. Vida de adulto é vida de adulto. Mas a gente precisa ser sincero com essas crianças, tá bom? Vocês querem que eu comece falando da mãe que tem medo de perder o filho? Ou vocês querem que eu comece... Tem alguém aqui que tem medo de perder sua mãe? O pessoal tem falado muito de perder filhos. Não, de perder filhos não. Foi a Jane que falou que perder um filho. O pessoal está falando de medo de abandonar ou deixar o seu filho, né? Tem uma crença de abandono aí. Vocês querem que eu comece falando da mãe, do medo de perder a mãe, ou do medo de deixar os seus filhos? Qual que vocês querem que eu comece? Me diga aí. Olha só, uma pergunta bem difícil aqui. Vamos lá. Minha sobrinha perdeu 2 filhos em apenas... Deixa eu ver. Em apenas 9 dias, eu acho que é isso. Espaço de 3 dias. Como ajudá-la? Como ajudá-la? Vamos lá, vou falar disso. Começa pelo medo de perder a mãe. Eu tenho mãe, tenho filho, medo de deixar os filhos. Então, empatou aqui as duas. Deixa eu falar da pergunta da... Eu acho que o nome dela é Ana. Para mim, já subiu ali no Instagram. Como ajudar alguém que perdeu filhos? É uma dor que não tem... Como a gente não tem palavras para a gente estar ali consolando. Não tem. O que eu aconselho nesse momento é ela fazer uma terapia. Porque não vai ser um conselho, não vai ser uma palavra que vai trazer esse conforto para ela. Na verdade, nada vai trazer esse conforto para ela nesse momento. Ela precisa elaborar um luto. E para isso não se transformar num luto
patológico, que a gente nem está usando mais essa palavra luto patológico, mas para isso não criar uma proporção maior do que a gente gostaria, o ideal seria fazer uma terapia, tá? Ouvir também. Muitas vezes a pessoa enlutada fica falando da sua dor e todo mundo se nega a ouvir a dor. Gente, a dor é inerente ao ser humano. A gente vai passar por momentos de dor, sim. Então, é importante que a gente tenha esse momento de acolher a dor do outro, de escutar. Se a gente não é terapeuta, e, por favor, né, não se coloque nesse lugar. Se a gente não é terapeuta, a gente precisa ouvir, apenas ouvir, tá bom? Vamos falar primeiro do medo de perder a mãe. Vamos falar do medo de perder a mãe. Nós crescemos sabendo que a mãe, né, um dia vai embora. Teoricamente, as mães vão embora antes dos filhos. Depois não, antes dos filhos. Teoricamente, as mães vão partir antes dos filhos. E como lidar com isso? No filme de Enola Holmes, eu vou falar em códigos, porque só a Carol aqui que assistiu esse filme. Não é um filme tão novo assim, minha gente, assistam, vale muito a pena. É um filme bem leve, é um filme bem tranquilo, não é nada de chorar, não é nada disso, não. Ele é bem gostosinho de assistir. E aí ela só descobre o tanto da mãe dela que tinha dentro dela. Tu também viu, Lucas? Ela só descobre o tanto de mãe que tinha dentro dela depois que ela se ausenta dessa mãe. E muitas vezes nós não temos dimensão de tudo que nós aprendemos com a nossa mãe. E quando ela vai embora, nós nos damos conta. Eu queria perguntar para vocês, o que é que vocês, mesmo quem tem a mãe mesmo quem tem a mãe aí do seu lado, ou quem a mãe já se foi, eu queria que vocês colocassem, começou agora, Célia, quase agora, faz alguns minutinhos. Eu queria que vocês colocassem alguma coisa que vocês aprenderam com a mãe de vocês. Vamos lá? É verdade, Regina, as pessoas não gostam de ouvir de dor, mas elas não gostam, não é porque elas são más. Vocês entendem? Elas não gostam porque elas não dão conta de ouvir da dor. A gente não tem esse preparo. Nossa escola de resiliência, cadê? O pessoal da minha equipe aqui, meus seguidores, disseram que vão me ajudar na escola de resiliência. Eu sei que eu já tenho um pedagogo, já tenho aqui uma equipe linda que vai me ajudar, já tenho pessoal que vai cuidar do jardim, né, Célia? Pessoal que vai me ajudar lá na escola. A gente não teve essa escola na nossa infância, né? Então a gente não sabe escutar sobre dor. As pessoas, a gente não teve uma escola, um treinamento. Então as pessoas, elas não suportam ouvir sobre dor, né? E eu tô esperando vocês me dizerem o que é que vocês aprenderam com a mãe de vocês. Mesmo se sua mãe estiver viva, compartilhe, ela ensinou. O que é que a mãe de vocês ensinou para vocês? Vamos pensar. O que é organização? Olha só. O que mais que a mãe de vocês ensinou para vocês? Mesmo se sua mãe teve muitos defeitos e todas as mães têm defeitos, tá bom? Não tem problema, mas com certeza você aprendeu alguma coisa com sua mãe. Nós estamos falando primeiro do medo de perder a mãe, tá bom? Depois nós vamos falar do medo de deixar os filhos, tá certo? Olha só, Adriana, o meu medo era tanto em perder minha mãe e meu filho, que às vezes eu imaginava como seria o velório. Adriana, não é só você não, viu? Sinta-se contemplada. Muitas mulheres, em momento de extrema ansiedade, eu tô falando mulheres porque é a maioria aqui, viu, Lucas? Mas muita gente, né, naquele momento de ansiedade, já imagina o velório, já se imagina, sabe? E vai todo o pensamento vai embora. E a gente deixa o pensamento ir embora. Depois que eu fiz o curso, olha só, aluna do CRI Resistência, Adriana. A Adriana é seguidora raiz por aqui, ó. Fez o curso, a aluna já concluiu o curso, não foi, Adriana? Muito bem, deixou de ter os pensamentos depois que fez o curso. Muito bem. E, e esses pensamentos, a gente coloca na cabeça da gente porque a gente quer? Não, por favor, não.
Esses pensamentos vêm em momentos de estresse, em momentos de cansaço, em momentos que nós estamos ansiosos. Olha só, a mãe de Mary ensinou a ela a estudar para conseguir o objetivo e ser responsável. Olha que interessante. Deixa eu falar umas coisas aqui, a gente não vai poder aprofundar muito. Esses dias eu estou querendo muito, sino muito no meu coração, de focar em quem já perdeu a mãe, em quem tem dificuldade com isso. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque é um desafio, mas a gente vai tentar se ajudar, tá bom? Célia está dizendo que aprendeu com a mãe dela a ser organizada, a cuidar da casa, a ser humilde, a compartilhar. Olha, coisa boa. Quem mais que vocês aprenderam com a mãe? Quem mais que a gente pode ter gratidão à mãe pelo que vocês aprenderam? Quem mais? Quem mais? Quando alguém perde a mãe, tudo bem. Medo é meu sobrenome. Olha só, vamos falar do medo hoje, Alane. O medo, ele paralisa a gente. O medo paralisa a gente de crescer. O medo paralisa a gente de voar na vida. E a gente tem que tratar o medo da gente. O medo, tem um lado bom. Se não fosse o medo, a gente ia fazer muita loucura, né? O medo faz a gente parar e pensar. Mas eu acho que a gente nasceu para ir mais longe, Alane. Acho que a gente nasceu para vamos voar, vamos mais longe, vamos, né? E o medo ele paralisa a gente. Olha só, Ana tá falando que a mãe dela ensinou a não pegar nada que pertence a outra pessoa. Coisa linda, honestidade. Sua mãe ensinou você a ser honesta. Então vamos falar dos medos. O medo de perder a mãe, né? Quando nós somos crianças, nós precisamos ver para acreditar que essa mãe está pertinho da gente. Quando a gente vai crescendo, a gente começa a internalizar essa mãe, internalizar o pai. E aí o pai se ausenta, o pai sai, o pai volta, e a gente consegue lidar com aquela ausência rápida, não é verdade? Porque está dentro da gente. Então a gente começa a internalizar. E nós temos a impressão, nós temos um medo muito grande de perder a nossa mãe, porque nós não estamos prontos para que isso aconteça. Quando nós estamos em dia com a nossa mãe, no amor, no carinho, quando nós estamos em dia, isso fica mais tranquilo. Mas parece que a gente não se permite a isso, parece que a gente está sempre se cobrando mais, né? O que você poderia, vocês que têm mãe, tá bom? Que a mãe está viva, firme e forte aí. O que vocês poderiam fazer por essa mãe esses dias? Quero ouvir aqui. O que vocês poderiam fazer por essa mãe? E quem já perdeu a mãe, me conta. O que você gostaria de ter feito, mas que não deu tempo de fazer? Olha só, estou falando duas perguntas. O que você gostaria de ter feito que não deu tempo de fazer, vocês que já perderam a mãe? E quem ainda tem a mãe, o que você gostaria de fazer, que ainda dá para você fazer? Quero ouvir vocês, me digam aí. O que vocês gostariam de ter feito pela mãe de vocês, que não deu tempo de fazer? Quem já perdeu a mãe? Olha só, o Lucas tem a mãe dele. Eu fiz uma faxina pesada no quarto dela ontem para ver se melhorava o ambiente para ela dormir. Olha que coisa linda! Gente, eu acho que faxina é coisa de homem. Vocês não concordam comigo, não? Boa, Lucas, esse trabalho pesado. A gente faz, mas quando tem uma mãozinha masculina, nos ajuda muito, né? Boa. Quando a gente está em dia com a nossa mãe, fica mais fácil para elaborar o luto, minha gente. Olha só, a Adriana já perdeu a mãe dela, a Adriana Maga, é o nome que tem aqui. Célia gostaria de ter falado para a mãe que amava muito e não deu tempo. Olha só, quem tem mãe, corre lá. Ficar mais tempo com ela, dar mais amor. Mary, sua mãe está com você ainda? Como é que tá isso? Me conta.
Ter tempo para ela, amar, servir. Célia, eu tenho um desafio para você, Célia. Vamos fazer uma cartinha de amor para essa mãe? Vamos fazer uma cartinha. Eu sei que sua mãe já se foi, eu sei que ela já partiu. Mas eu queria desafiar você a fazer uma cartinha de amor para ela. E vocês vão me dizer, Elia, ela não vai receber essa cartinha. Elia, eu não acredito que ela vá ver, eu não acredito. Eu também não acredito em que ela estava vendo lá. Não, não acredito nisso. Mas eu acredito que o mundo dos afetos não morre. E o afeto, ele é real. Olha só, a Adriana também. Oi, Carol, boa noite. Nós estamos falando dois assuntos bem pesados hoje, tá bom? O primeiro assunto é o seguinte: medo de perder a mãe, e o segundo é medo de morrer e deixar os filhos. Foi dois temas que se repetiu muito, que vocês mandaram para mim sobre medo, e eu quero falar disso com vocês hoje. A gente está começando a falar do medo de perder a mãe, depois a gente vai falar do medo de deixar os filhos, tá bom? Deixa eu ver aqui, Adriana. Queria levar ela no cruzeiro de Roberto Carlos. Arrasou. Arrasou. Ainda dá tempo. Vamos correr. Será que devido eu ter, desde a infância, um relacionamento difícil com ela, gera um sentimento de medo de perder? Sim, Adriana. Pode ser que tenha pendências. Quando a gente tem pendências, quando a gente tem algo mal resolvido com essa mãe, o luto fica mais difícil. Então, a gente pode sim tentar melhorar isso. Ah, já perdi minha mãe, ela, e agora? Vamos tentar melhorar isso. Vamos escrever uma cartinha para ela. Vamos cuidar desse pensamento. Sabe como a gente honra a mãe? A gente nunca, minha gente, nunca a gente vai conseguir pagar tudo que a nossa mãe fez por a gente. Mas nunca mesmo. Não tem como a gente pagar tudo que a mãe da gente fez por nós. Como é que a gente paga isso? Cuidando da próxima geração. Cuidando do legado que essa mãe deixou. Transferindo para a próxima geração, cuidando dos nossos filhos, cuidando das pessoas ao nosso redor. É desse jeito que a gente honra pai e mãe, tá bom? Mary está dizendo que tem mãe, mas ela mora distante. Mesmo assim, dá para honrar ainda. Mesmo assim, dá para a gente fazer alguma coisa, tá certo? Vamos lá. Olha aí. Deixa eu ver. Minha mãe, Elia, era o medo dela no hospital. Ela não parava de se preocupar. Olha só, minha gente, a mãe, ela não tem medo da morte em si. Ela tem medo de deixar os filhos. Muitas vezes, quando eu era mais nova, eu chorava tanto com esse medo de perder minha mãe. Eu vivo todos os dias com medo, como se fosse o último. Graças a Deus, tenho ela ao meu lado. A gente tem que viver intensamente ao lado da nossa mãe. Mas se você já perdeu a sua mãe, vamos honrá-la de alguma forma. Vamos achar meios para honrá-la. Vamos achar meios, deixa eu afastar aqui um pouquinho, para a gente sentir que está fazendo algo útil. Sabe? Célia falou que já perdeu a mãe, então, vamos fazer uma receita em homenagem a essa mãe. Vamos plantar algo que essa mãe gostava. Vamos cantar uma música junto com os irmãos que essa mãe fazer essa homenagem à mãe. Por que não? Por que não? A Célia está dizendo, não importa a distância, corra para abraçá-la e falar que a ama enquanto ela está ao nosso lado. E assim, gente, não existe mãe perfeita. Sim, existem mágoas. Sim, existem posicionamentos que a gente não queria. Mas, falar dessa mãe para a próxima geração é uma forma de honrar essa mãe. Falar de tudo que você aprendeu com ela para a próxima geração é uma forma de honrar essa mãe. E quem tem medo hoje de perder a mãe, quem vive com esse medo de perder a mãe, provavelmente precisa resolver algumas pendências. Pendências o que, Elia? Não sei. Vamos pensar. Talvez pudesse expressar mais o amor. Talvez precise liberar perdão. Talvez, sabe? E ter um relacionamento mais leve. É possível.
É possível, tá certo? Então, o medo de perder a mãe. É interessante, já perceberam que o medo de perder a mãe, a pessoa não vai lá naquela mãe para abraçar, ela fica paralisada no medo. Então, vai lá, abraça, dá o teu melhor. Tem outra coisa também que aumenta o medo de perder a mãe. É porque geralmente os filhos querem dar alguma coisa a mais para essa mãe. E sim, nós queremos dar um conforto maior, nós queremos honrá-la de alguma forma, nós queremos proporcionar. Quem aqui teve uma mãe guerreira, que teve uma história difícil? Me conta. Olha que coisa linda, a Célia falando. Eu cuido das plantinhas como a minha mãe cuidava. Ela já se foi faz pouco tempo. A dor é grande, a falta é imensa. Sim, Célia, quando você cuida das suas plantinhas como sua mãe cuidava, é uma forma de você honrar sua mãe. É uma forma de você perpetuar o legado que ela deixou. É uma forma de você. Espirrar, não. É uma forma de você dar continuidade ao que ela nos ensinou. Então, é assim que a gente honra a nossa mãe. É assim que a gente honra aquilo que ela nos passou, tá? Isso é muito importante. Isso. Deixa eu ver aqui. Alguém falou alguma coisa aqui em cima. Tá, perdi. Ah, quem aqui tem uma mãe guerreira? Quem aqui teve uma mãe que teve uma história sofrida, uma história de superação? Me conta. A Adriana tá dizendo, tem duas Adrianas aqui. Tem a Adriana Maga e a outra é a Adriana Aragão, eu acho. Adriana ponto Maga. Eu senti o último dia dela. Doeu muito, eu imagino. Perder a mãe não é fácil. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? É muito, muito difícil. Mas nós podemos perpetuar o legado dela, Adriana. Quem aqui tem uma mãe com uma história difícil? Conta pra mim qual é a história da mãe de vocês. Ela trabalhava muito, ela era esforçada, quantos filhos ela criou. Porque um dos motivos que a gente tem dificuldade, vai colocando aí, quem tiver uma mãe guerreira. Um dos motivos que nós temos dificuldade e o medo de perder a mãe é o medo de não dar conta, de proporcionar para ela algo maior. Olha que interessante. Quem aqui sonha em dar algo melhor para a mãe? E aí, quando a mãe se vai, a gente fica pensando, puxa, eu poderia ter feito mais, eu queria ter proporcionado maior conforto para ela, eu queria ter feito isso, né? E isso dificulta a elaboração do luto. Ó, a Adriana Mara está dizendo, minha mãe era uma guerreira, é, sempre teve baia, a gente cresceu no bar, dormia no balcão, mas mesmo assim ela sempre fez tudo por nós. Olha só. Olha, a Célia está dizendo, a minha mãe foi sim uma guerreira, cuidou de 5 filhos sozinha, trabalhou muito duro. Olha só. Olha de média aqui, ó. Minha mãe é uma guerreira, meu pai era alcoólatra, batia nela muito, até que um dia ela resolveu se separar dele, lutou muito para criar 4 filhos. Gente, vocês percebem quantas mulheres guerreiras, sofridas, e isso fica no coraçãozinho do filho, como se ele tivesse uma dívida com ela, como se ele tivesse que proporcionar para ela o que o esposo não deu, o que o mundo não, então ela não teve oportunidade de crescer, de prosperar, vocês entendem? E isso dificulta a gente elaborar a morte da nossa mãe, quando isso já aconteceu. Então eu queria desafiar vocês a pensar hoje e dar um limite de vocês. Ela me falou aqui que queria dar um passeio, né, um cruzeiro com o Roberto Carlos para a mãe dela, mas faz o que pode e proporciona sim algo melhor para essa mãe, né? Vamos falar agora o medo de deixar os filhos. Podemos ir para esse tema? O medo de morrer e deixar os filhos. Muitas vezes esse é um pensamento disfuncional. Muitas vezes esse é um pensamento disfuncional. A maioria das vezes não tem nenhuma evidência de morte na vida da mãe, mas essa mãe fica pensando que vai morrer e vai deixar esse filho, e já fica pensando quem vai cuidar, e, sabe, já vai criando toda
uma situação que não existe. Isso vai criando ansiedade. Nós precisamos viver a nossa maternidade, os nossos filhos intensamente, sem pendências. Não deixar para dizer que ama depois, sabe? Mas deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Quando nós vivemos dias intensos com os nossos filhos, essa pendência vai diminuindo. Mas se há culpa na criação desses filhos, porque na maioria das vezes a mãe tem muita culpa. Mas se há como se fosse uma dívida, a mãe sente quando aquele filho está conectado com ela e quando ele não está conectado com ela. A minha filhinha, que inclusive, minha gente, esses dias escapou um vídeo dela que eu coloquei no YouTube, coloquei como privado, mas quando o link vaza, viraliza, né? Eu fiquei pensando, veja só, a gente coloca um vídeo aqui, demora muito tempo para ter visualizações, e um vídeo dela muito engraçado, ela querendo casar com o pai dela, porque vocês sabem que a menina passa por esse processo de querer casar com o pai, né? Faz parte do complexo de Édipo, e simplesmente o vídeo viralizou entre aspas, né? Entre a família. Depois eu libero lá, porque agora já foi, vou liberar lá para vocês assistirem e morrerem de rir lá no meu canal. E isso é muito interessante. Quando a gente sente que o filho está conectado com a gente fica mais aliviado. Mas quando a gente sente que poderia ter feito mais por ele, que ele está com saudade da gente, a gente vai ficando assustada. E se eu morrer? E se essa dívida ficar dentro de mim? Sabe? Maria Rejane, passei por isso há poucos dias com Covid, tive esse pensamento e isso me causou um transtorno enorme. Adriana, não quero nem pensar nisso, nem pensar muito. Vamos lá. Por que vocês subestimam a força dos filhos de vocês? Nossos filhos têm força dentro deles para lidar com a história deles. Por que subestimamos a força dos nossos filhos? E nós precisamos colocar dentro do nosso coração. Eu me lembro que quando a minha avó estava internada, a minha avó materna, e ela estava no Hospital da Restauração, aqui no Recife. E eu fiquei muito preocupada, ela ter sido encaminhada para esse hospital, né? Um hospital muito grande. E veio uma frase no meu coração muito bonita, dizendo assim no meu coração, calma, Jesus é responsável. Nossa, aquilo me acalmou tanto, minha gente, tanto. Porque eu disse, ele é responsável, ele vai cuidar da minha avó. Porque a gente tem a impressão que só vai dar certo se a gente estiver ali. Mas se essa for a história dos nossos filhos, eles vão superar sim. A gente não pode subestimar eles. Não. Aí a gente fica, eles não vão viver sem mim. Não, gente, que isso? Não é assim. Nós temos que respeitar. Sim, nós vamos fazer o possível para ficar ao lado deles. Mas se acontecer, eles vão dar conta assim, eles são fortes. Se você tem alguma dívida com seu filho de culpa, de ausência, comece a sanar essa dívida, para que esse pensamento não venha. Passe mais tempo fazendo alguma coisa legal com eles, cozinhando. E quando a gente sente que a gente está em dia, o nosso coraçãozinho se aquieta. Mas se a gente se sente culpado, se a gente se sente que está ausente com eles, tudo isso vai aumentando essa ansiedade, esse pensamento disfuncional. Nós não precisamos aceitar esse pensamento. Como assim? Exatamente. Nós não precisamos. Quando o pensamento vier, eu vou morrer, vou deixar meu filho, a gente não precisa pensar nisso. Esse pensamento está vindo porque está de forma disfuncional. Rejane disse que sentiu isso recentemente quando estava com Covid. Então, foi um momento de estresse elevado, foi um momento de tensão, foi um momento de esgotamento físico e emocional, porque o Covid ele traz isso, inclusive crise de ansiedade. Mas você pode pensar dentro de você, por que eu estou pensando isso?
Não faz sentido. E se acontecer, meu filho vai dar conta, né? Meu filho vai dar conta. Tem uma história na Bíblia que eu acho muito linda e eu sou suspeita de falar. Porque o nome da minha filha é baseado nela, né? O nome dela é Ana. Ana, ela não criou um filho que ela tanto pediu. Vocês conhecem a história de Ana? É bem bonita, né? Ela pediu muito a Deus. Ela é a mãe do profeta Samuel. Quem conhece essa passagem na Bíblia? Ela pediu muito um filho a Deus. Muito, 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 muito. Mas quando ela recebeu esse filho, ela entregou o filho. O filho não era dela. Olha que coisa linda. Ela entregou o filho. Ela entregou o filho no altar, ela entregou o filho na igreja, ela entregou o filho e voltou para casa. Ela não criou aquele filho. E ela estava extremamente feliz. O que é que essa história nos ensina? Nós não temos filhos para a gente, minha gente. Não, não. Tudo que ela queria que tivesse em Samuel já estava dentro dele. O amor, a história dela, o legado, já estava dentro dele. O que é que vocês acham disso? Não é interessante? Então, a gente precisa entender que se acontecer, quando o pensamento vier, a gente vai fazer assim, ó, minha gente. Quando o pensamento vier e quiser paralisar, você vai conversar com esse pensamento. Quando o medo vier e quiser paralisar você, a gente vai conversar com esse pensamento. A gente vai dizer, tá bom, e se eu morrer? Porque às vezes o pensamento vem, você vai morrer, e seu filho vai ficar, e taranã, taranã. E aí você vai dizer, tá bom, mas e se eu morrer? Ele vai dar conta. Ele vai dar conta. E se eu morrer? Tudo bem. E você vai fazer, e a sua mente vai dizer, oi? Ela não vai brigar comigo, ela não vai ficar nervosa, ela vai, então não tem nem graça mandar pensamento disfuncional. Vocês entendem? Sabe aquela pessoa da escola chata que ficava tirando onda, fazendo bullying toda hora com a gente? E a gente reagindo? Naquele momento que a gente diz, ó, oh, beleza, morreu já. E aí eles param. O pensamento da gente é parecido com isso. Quando a gente vai falando, ó, oh, tá bom, pensei nisso, tá legal. Mas não tô preocupado com isso, não. E o pensamento pensa, viu? Detalhe, aperte o cinto que vocês estão viajando aqui comigo. O pensamento, ele reage assim de maneira, tá, não tô conseguindo drenar as energias dela, não tô gerando medo nela, então não faz sentido mandar pensamento disfuncional. Vocês entendem? Então, mas se a gente fica alimentando, como a gente foi falado aqui, já imagina o velório, e já aumenta, e já aumenta, e já aumenta, isso vai criando fortes emoções de ansiedade. É a história do videozinho do YouTube, que eu sempre falo aqui. E eu vou patentear essa ilustração para ninguém pegar. O anúncio, a gente pode pular o anúncio, assim também é o pensamento. Agora, não é assim, não posso pensar, não. Quando ele vem, a gente conversa com esse pensamento. Tá, e se acontecer? Meu filho vai dar conta. Tá, e se acontecer? Vai ser a história dele. Vocês entendem? O que é que vocês acham dessa viagem? Me conte. É possível pensar desse jeito? É possível mudar a chave, mudar o ponto de vista? É possível? O que é que vocês me dizem? Cadê o povo aqui do YouTube? É possível, minha gente. Quando o pensamento vir, responder a ele, conversar com o pensamento. Conversar com o pensamento. Conversar dizendo assim, tá bom, mas e se acontecer? Né? Se acontecer, foi o tempo de acontecer. Todos nós temos um propósito de vida. Todos nós temos. E quando a gente concluir o propósito de vida, acabou. Né? Olha só. Penha está dizendo, eu penso isso todos os dias, não aguento mais. Penha, vamos cuidar disso. A nossa mente, ela drena as nossas energias. Mas vamos cuidar disso. Pensar isso todo dia não é saudável. Tá adoecendo, você procura ajuda, tá bom? Mas deixa eu te falar. Quais são as dívidas? Quais são as culpas que vocês têm com os filhos de vocês? Por que que tem pendências aí, esse coração fica tão apertado? Por que que a gente tá criando os filhos pra gente? E a gente tá se achando, né? Porque se a gente morrer, eles nem sobrevivem mais.
A gente tá se achando, não, gente, não é assim. A gente é importante, a gente é sim, né? A gente que faz a pós-graduação em disciplina com psicologia de bebês, a gente estuda bebezinhos que perderam a mãe e que desenvolvem depressão, gente. Bebês com depressão, porque procuram a mãe e não acham. E eles sobrevivem. Eles sobrevivem, é difícil, é pesado, é triste de ver, mas eles sobrevivem. Sim, é possível, basta praticarmos. Boa. Eu converso, digo que vai passar um pouquinho. Passa quando tô ansiosa. Vai lá na frente do espelho, conversa com você. Né? E vai conversando com esse pensamento. Por que eu sou tão poderosa assim? Por que a minha filha só vai ser feliz se for comigo? Ó, pensamento. Hoje eu não tô querendo isso, não. Ó, pensamento. E a gente precisa conversar com eles, sabe? E às vezes parar de brigar. Tem um paciente meu que ele é muito interessante, porque ele já estava exausto de tantos pensamentos virem pensamentos disfuncionais. E eu disse assim: vamos fazer ao contrário, porque lutar contra pensamento todo mundo está fazendo. Lutar contra pensamento você já fez, não deu certo, não está dando certo. Então vamos fazer ao contrário? Qual a minha proposta? Minha proposta é dizer sim para o pensamento. Eu vou dizer sim para um pensamento horrível. Dizer sim não é aceitar o pensamento. Dizer sim é dizer, tá bom, tô pensando nisso. E se isso acontecer? Eu vou reagir, eu já superei tanta história difícil. Eu vou dar conta. Célia tá dizendo que aprendeu comigo a conversar com o pensamento. Boa, Célia. Gente, a pessoa diz, conversar sozinho é coisa de doido. Você não está conversando sozinho. Você está conversando com uma pessoa extremamente inteligente. Você mesmo. Vocês se acham inteligentes? Me fala se vocês se acham inteligentes. Então, a gente precisa conversar com a gente e colocar esses pensamentos no lugarzinho deles. Deixa eu falar uma palavra para vocês chamada crença de abandono. Quem aqui já ouviu falar nisso? Faz um legal. Quem nunca ouviu falar de crença de abandono, faz uma mãozinha para baixo, para eu saber. Quem aqui sabe o que é crença de abandono? Quem aqui já ouviu falar em crença de abandono? Quem nunca ouviu falar em crença de abandono? Me falem aí. Já ouviu falar em crença de abandono, Adriana? Quem mais? Mary, não. Vamos ver. Quem já ouviu falar em crença de abandono? Deixa o pessoal responder. O que é crença de abandono e o que é que isso tem a ver com o nosso medo de abandonar os nossos filhos? Ó, a maioria não sabe. Vamos falar então. Às vezes a gente escuta, a gente que estuda, a gente escuta tanto falar que a gente acha que se eu falar aqui vai ficar repetitivo. E é tão bom quando vocês dizem para mim que não, Hélio, eu não sei. E aí eu falo porque é melhor. Vamos lá. Nós somos feitos de crenças. O que nós acreditamos, o que a nossa mente acredita. Temos crença de rejeição, temos crença de inferioridade, temos a crença de abandono, certo? Algumas pessoas têm mais, outras pessoas menos. Algumas pessoas na infância se sentiram abandonados. Deixa eu contar a minha história para vocês. Eu tenho uma mãe incrível, uma mãe maravilhosa, um pai incrível, maravilhoso. Mas quando meu irmão nasceu, eu tinha 1 ano e 3 meses, era um bebê, eram 2 bebês. Eu me senti abandonada. Eu sei isso depois de muito trabalho, tá, minha gente? Trabalho que eu falo é terapia, autoanálise, cursos, porque eu sou compradora de cursos online. Compro cursos em alto grau para dar para vocês aqui de forma mastigadinha. Comprei uma agora, que vai ser no dia, acho que é dia 28. Vou estar aprendendo mais coisas para trazer para vocês com o meu ponto de vista, né? E aí com esse trabalhar todo, eu fui descobrindo que eu desenvolvi a crença de abandono. E quando a gente se sente abandonado pela mãe, prestem atenção nisso. Ah, Elia, mas minha mãe nunca me abandonou. Se tua mãe nunca te abandonou, eu queria te perguntar se você já se sentiu abandonada por essa mãe.
Então, mesmo sem essa mãe ter te abandonado, aquela crença de abandono, de e se me esquecerem na escola, e se ninguém voltar para me pegar, e se, sabe, e fica dentro no coraçãozinho da criança uma crença de que foi abandonada. Não necessariamente aconteceu um abandono, vocês estão entendendo, minha gente? Mas ela se sente abandonada. Pessoas que se sentiram abandonadas por alguma forma, mesmo que não tenha acontecido de fato abandono, ou que realmente aconteceu, elas têm um medo de serem abandonadas de novo e têm um medo de que seus filhos passem pelo mesmo abandono. Olha que interessante, ó. Tem chave que vai virar aqui hoje, tá? Vamos prestar atenção. E aí, o que acontece? Ela tem muito medo. Olha, a Mary tá falando que por diversas vezes me senti abandonada. Mary, pode ser por isso que você tenha medo de morrer e deixar seu filho. Porque, na verdade, minha gente, o que a gente tem medo é de sofrer um abandono. Então, como a gente projeta muita coisa para os filhos da gente, então a gente acha que fomos abandonadas e eu vou abandonar ele também, e eles vão passar pela mesma coisa que eu passei. Vocês estão entendendo? Ou então, pensa assim, como a gente projeta nele, então a gente pensa que a culpa é da gente de abandonar. E isso não pode, falando da minha mãe, ela entra, né? Com tudo. E isso faz com que a gente tenha medo de abandonar isso. Quando eu tive a minha filha, toda vez que a gente tem um filho, sendo psicóloga, sendo terapeuta, fazendo curso, fazendo terapia, não tem isso. É ser humano. Não tem isso. A gente retoma a nossa história com a nossa mãe. Olha que interessante. Toda vez que nós temos um filho, a gestação faz a minha mente se conectar com uma referência de gestação. Então, se você é adotada, você vai fazer uma referência ao abandono. Tem mulheres que não conseguem gerar por causa dessa adoção, sabe? E, enfim. E essa mente vai buscando links e aí, de repente, esse filho vem e a sua mente fez um link e ela lembrou do abandono. Minha mãe, ó, mandando um coraçãozinho para mim. Te amo, mãe. E ela faz o link com o abandono. Automaticamente, essa mãe fica em estado de alerta. Ela tem dois pensamentos. Em que momento esse filho vai me abandonar? E aí pode desenvolver uma depressão pós-parto. Não estou dizendo que toda depressão pós-parto é causada por isso, tá, minha gente? Por favor. Mas ela pode estar assim toda. Então, antes que esse bebê me abandone, eu vou abandonar ele. Então, a gente julga muito. Por favor, nunca mais, seguidoras minhas, façam isso. Ah, fulana abandonou o filho. Ah, fulana não criou o filho. Ah, recentemente foi achada uma criança aqui no lixo da minha cidade. E onde a gente passava, a gente ouvia as pessoas falando: ah, que mulher irresponsável. Ah, gente, nunca julgue. Vocês não são juízas, tá bom? Tô dando bronca, né? Mas a gente não pode julgar. A gente não pode julgar se a mulher estava em surto. A gente não pode julgar o que aconteceu na cabeça daquela mulher. A gente não pode julgar. A gente não é juiz para julgar. Vamos deixar isso para um juiz julgar, né? Tem um juiz justo, ele vai julgar todo mundo. Todo mundo vai passar pelo tribunal dele. Então, deixa ele julgar, né? Deixa eu ver. Eu tenho muito medo de ter um filho, e meu filho ter frustração de futuro por minha causa. Tati, vamos fazer terapia? Tá na hora de fazer terapia? A gente tá com medo de que a gente tá projetando a nossa frustração no nosso filho. Isso não é saudável. Então a gente tá frustração que a gente tá. Olha o que eu falei. Eu ia dizendo projetando a frustração. Eu disse frustração, não foi? Eu nem me lembro mais o que eu falei. A gente tá projetando a frustração no nosso filho. Gente, não, isso não é saudável. A gente tem que saber, eu passei por essa frustração, eu passei por esse abandono, meu filho não vai passar, certo? Então, isso é importante. Ó, Penha tá falando, minha mãe me deixou na casa das minhas tias para trabalhar. Mesmo que ela tenha ido, veja, minha gente, eu não tô aqui dizendo que eu não tô no lugar de juíza, de jeito nenhum.
A mãe de Penha teve que deixar ela para trabalhar. E foi o que ela deu conta de fazer. Mas a cabecinha dessa criança, provavelmente essa criança não vai dar conta de pensar, não, realmente ela precisa sustentar, não, ela vai se sentir abandonada. Vocês entendem isso? Júlia está dizendo, eu estou gostando muito disso. É muito bom, verdade, eu concordo. Então, a gente se sente, quando a gente se sente abandonada, a gente tem um movimento de achar que a gente vai abandonar o nosso filho. E esse pensamento volta. Todo pensamento disfuncional vem falar para a gente que tem alguma coisa lá dentro que não está bem resolvida. E essa cura pode ser pelo falar, provavelmente vai ser pelo falar ou pelo ouvir. Mas quando tem alguma coisa muito enraizado, só pelo ouvir não vai dar conta. Tem que fazer a terapia. Tá bom? E tem sim profissionais excelentes na cidade de vocês. E agora na tecnologia não tem isso. Eu tenho pacientes do Brasil, eu ia dizer do Brasil todo, mas eu não dou conta, não. Eu tenho paciente de Sorocaba, eu tenho paciente, não só um, eu tenho paciente de Goiás, eu tenho paciente do Rio Grande do Norte, meu Deus do céu, paciente de várias cidades. Então, isso não é mais, não existe mais. Né? Então, procurem uma pessoa responsável para lidar com isso. A crença de abandono, muita gente não consegue aprofundar suas raízes em relacionamentos e amizades por causa da crença de abandono. Ela acha, em algum momento eles vão me abandonar, então antes que ele me abandone, eu vou abandonar. Vocês entendem? Ó, a Juracélia está dizendo que Juraci é minha irmã. Que bom! Que bom! Célia é seguidora raiz aqui, tá ficando expert. Daqui a pouco ela está ensinando aí a todo mundo sobre inteligência emocional. Ela tá aprendendo muito, né, Célia? Vocês aprenderam sobre crença de abandono hoje. Então, essa crença de abandono, ela vem tanto no medo de perder a mãe, como no medo de abandonar o filho. Não é morrer, não é abandonar, né, gente? Claro que não é. Mas é uma crença interna, tá bom? Vamos ler esse comentário aqui de Amandinha, que tá subindo muito rápido. A minha mãe me abandonou porque não gostava da minha cor. Sofro até hoje. Quando conheci, ela tinha 13 anos e hoje com 30. Não consigo esquecer quando olho para ela. Sinto o mesmo sentimento ainda. Olha que pesado, minha gente. Vamos falar disso, Amandinha? Uma vez, eu atendi uma moça, e eu gosto muito de falar dessa história, que ela escutou a vida inteira que a mãe abandonou porque ela era mulher. Assim que nasceu, a mãe olhou e era uma menina e ela foi abandonada. Gente, isso causou um nó na cabecinha daquela menina, daquela mulher, né? Ela passou a vida inteira detestando ser mulher. Teve vários conflitos na área sexual. E um belo dia, eu chamei a mãe adotiva para conversar na frente dela. E olha que coisa linda. Olha só que coisa linda. Que coisa linda, Júlia. Não, isso só acontece aqui na minha live, para tudo. A mãe, ela tá me contando que a mãe abandonou e a gente tá ali, tá tentando destrinchar um pouquinho essa história, e de repente aparece uma sogra aqui dela. Uma sogra não, a sogra dela, dizendo que ela é a nora querida e tá exalando aqui o maior amor por ela. Gente, vamos curtir. Vamos curtir Juraci, que ela arrasou agora, não perdeu tempo, não. Amandinha, sua mãe abandonou, mas eu te amo. Olha que coisa linda, gente. É só, cadê os coraçõezinhos para Juraci? Aperta aí no coração. Que coisa linda, que coisa linda. Hoje eu trabalho e sinto medo das minhas filhas sentirem o mesmo sentimento de abandono, porque eu preciso trabalhar. Olha só, olha o medo, olha os coraçõezinhos subindo aí, Juraci, para você. Veja só, é isso que eu estou falando. Amanda, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como a gente sanar essa demanda só aqui pela live, tá?
Mas eu vou dizer alguma coisa que pode virar uma chave na tua cabecinha e ser uma semente para você procurar ajuda para aprofundar essa cura, tá bom? Juraci arrasou, os coraçõezinhos subindo para ela. Talvez Santa Catarina. Santa Catarina, mas não. Tá bom, vamos lá, obrigada. Ela está em Santa Catarina, mas eu não entendi muito, mas vamos lá. Vamos virar uma chave, Amanda. A sua mãe, Amanda, deu para você o que ela deu conta de dar. E talvez ela não deu conta de lidar com sua cor. E isso não significa que ela não te amava. Que loucura! Isso mesmo. Isso não significa que ela não amava você. Isso significa que tinha alguma coisa no inconsciente dela, e eu não estou deixando ela sem responsabilidade, tá bom? Mas eu estou dizendo que ela não deu conta. Alguma coisa no cérebro dela dizia que aquela cor era uma ameaça. Vocês veem que no mundo animal também há uma rejeição. Tem passarinho que rejeita o filhote, tem cachorrinho que rejeita o filhote, tem gatinho que rejeita o filhote. É por quê, gente? Tem alguma coisa ali, tem algum mecanismo que acontece naquele momento de maternidade que a mulher fica muito extinto, por isso tem um baby blues, tem a depressão pós-parto. E essa mãe, Amanda, deu a você o que ela tinha. Ela só tinha isso para lidar. Então, quando a gente diz sim para essa história, Amanda, a gente sai desse lugar de juíza e a gente diz sim, essa é a minha história. Essa é a minha história. Eu tenho uma história de abandono e eu vou trabalhar ela. E dizer sim para essa história não é não é dizer assim que, eu concordo com isso. Não, dizer sim é dizer, essa é minha história. Amanda quer dizer que minha irmã está em Santa Catarina. Sim, entendi. Tá bom. E no final, ela disse assim, mas não está bem, alguma coisa assim, eu não entendi o final. Olá, Maria Laís, seja bem-vinda. E aí, gente, isso é muito importante. Essa crença de abandono vai dando esse desespero. Quem aqui não sabia, mas descobriu aqui hoje que, assim como eu, desenvolveram crença de abandono? Levanta aí uma mãozinha para a gente saber. Quem aqui não sabia que tinha essa crença de abandono, nem conhecia o que era crença de abandono, e descobriu que sim, já passou pela sua cabecinha que foi abandonado, que sim, que tem uma crença de abandono. Bota um legal aí para eu saber, levanta a mãozinha, para eu saber que eu não estou aqui sozinha, que vocês estão sim recebendo a Adriana. Olha só, Maria Laís. Entendi, Amandinha. A Juracélia explicou tudo. Célia também. Olha só, aqui tá uma declaração de amor só, viu? O amor cura tudo. Pati, Amandinha. Cadê o pessoal do YouTube? Gente, crença de abandono é algo interessante. Muitas vezes a gente não consegue nem fazer amigos, porque a gente fica achando esse amigo vai me trair, esse amigo vai me abandonar. E antes que ele abandone a gente vai lá e abandona. Ó, presta atenção. Meu pai era um grude, mas minha mãe pouco, Elia. E era o que ela deu conta. Gente, foi o que ela deu conta de ser. Quando a gente fica nesse lugar de criticar, quando a gente fica nesse lugar de ser juíza, a gente sai do lugar de filha e isso começa a dar o quê? Nozinho na cabeça da gente. A gente precisa sair desse lugar de juíza e ir para o nosso lugar de filha. E tudo bem. Se a gente vai criticando, minha mãe não abraça, minha mãe não foi carinhosa. Minha gente, não é para criticar. Sua mãe foi o que ela deu conta de ser. Vocês entendem isso? Hoje uma paciente disse para mim, a Elia, tu defende muito, né? Em outras palavras, tu não conhece minha mãe, tu não conhece essa pessoa. Eu não conheço, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que nós não somos juízes. É tão bom criticar a vida dos outros, né? Sabe por que a gente critica a vida do outro?
Quem sabe? Porque a gente quer colocar a da gente num cantinho para ninguém perceber a da gente, a gente vai criticando o outro. A gente tem que parar de criticar a vida do outro. Eu não sou juiz, eu não me formei. Cadê Lucas, nosso advogado aqui na nossa live? Não me formei em direito, não sou juíza de ninguém. Então, ela é minha mãe, me abandonou, ela não merece. Não, a gente não é juíza. A gente não sabe o curto-circuito que estava na cabeça daquela mulher. A gente não pode julgar nem quem abandona o bebê no lixo. A gente não está ali para julgar. De jeito nenhum. Fala, Célia. Célia tá dizendo eita. O que aconteceu, Célia? Eita, o quê? Cadê o povo do YouTube aqui? Dormiram? Estão por aqui? Então, a gente não deve estar criticando, tá bom? Critica a mãe, critica todo mundo, não. Hoje eu tô dando bronca em vocês, né? Quem tá recebendo bronca aí? Tô dando bronca em vocês. Minha filha vai fazer 15 anos, já estou com medo. Com medo de quê, Penha? Conta pra gente ajudar. Tua filha já é uma moça, 15 anos. 15 anos, Penha. Meu Deus, já é uma moça. Para não julgar ninguém, Célia, é verdade. Aí a gente vai pensar, é possível não julgar ninguém? Não. A gente, de vez em quando, escapa no julgamentozinho. Não vamos mentir, né? Mas o que a gente faz com esse julgamento faz toda a diferença. Se vem o pensamento de julgamento e a gente alimenta ele, critica, fala para outra pessoa, aí, gente, não dá, né? Mas se vê o julgamento, você, peraí, isso não me cabe, isso não é da minha conta. Por que eu tô julgando essa pessoa, né? Penha, tu tá com medo de quê? Fala pra gente. O que é que tu tá com medo da tua filha fazer 15 anos? O nosso medo vai refletir nos nossos filhos. Eles serão medrosos também. Então, a gente tem que curtir eles ao máximo. Porque um dia nós vamos embora dessa terra, né? E eles vão ficar com as melhores lembranças nossas. Eles vão dar conta assim. Gente, que horas são? Como assim? Como assim? Já é essa hora toda. Medo de não estar aqui para comemorar. E se você não estiver? Vamos conversar com esse pensamento, porque ele fica perreando. E se a gente transformar ele pequeno, ele diminui mais ainda. E se você não estiver? Sua filha vai dar conta. Tudo que ela aprendeu contigo. Todo mundo tem a tarefinha de assistir o filme de Enola Holmes. E pensar que quando a mãe da gente não está por perto, a gente dá conta sim. E Penha, seja livre hoje. Deixe sua filha crescer. Deixe sua filha fazer 15 anos. Seja livre hoje. Pois é, Juraci, sua mãe se foi, você se lembra dela com muito amor. Conte histórias dela para a próxima geração. Coloque uma foto bem bonita dela. Lembre dela. Quando precisar conversar com ela, olha para a foto, conversa, ri, conta uma história, faz uma cartinha. Eu não estou pedindo para vocês consultarem espíritos, não é isso que eu estou falando, tá bom? Não estou induzindo religião nenhuma, até porque eu não acredito nisso. Mas eu estou falando para a gente liberar gratidão, liberar amor, liberar afeto. Isso é muito, muito importante. Gente, a nossa live vai acabar. Nossa live já são 10h30. Como assim a gente está acordado nessa hora? Vocês dormem tarde assim, é? Ninguém me disse que já era tão tarde assim. E Penha, deixa eu te falar, tu vai estar aqui sim, Penha, para comemorar os 15 anos da tua filha. Não tem nenhuma evidência de morte sobre você. Você não está doente, seja livre disso, para você curtir bem muito, bem muito. Tá na hora de procurar uma terapia, viu, Penha? Minha gente, vamos encerrar. Uau! O que é que vocês querem continuar na próxima live? O que é que vocês querem falar? Querem continuar uma coisa que a gente começou hoje? Quem me sugere o tema da próxima live aqui? Quem está online, só quem está online. Olha que coisa boa. São 10h30 já, Adriana. Amanhã seja bem-vinda, viu? Vamos cuidando aí disso.
Vamos falando, dizendo sim. E diga para sua cor que ela é linda. Olha no espelho e diga: você é linda. Minha cor é linda. Tá bom? O que é que vocês querem falar na próxima live? Me diz aí, meu povo. Vou disponibilizar o vídeo da minha filha dizendo que vai casar com meu esposo e chorando. Gente, minha filha ficou tão desesperada porque meu esposo disse que era casada comigo. Eu vou colocar, quando sair daqui, eu vou disponibilizar lá no canal para vocês verem, tá bom? Muito engraçada ela chorando, porque foi já. O vídeo era para ser privado só para a família, mas já vazou aí o link, tá todo mundo vendo já. Olha que coisa linda, Juraci tá falando. Eu acho a Amanda linda, ela me deu duas netas mais lindas. Olha, Tiago, chegou no final. Tiago, nem a gente sabia que estava tão tarde já. A gente vai desligar, o pessoal vai dormir, pessoal. Tem muita gente que amanhã. Cadê o tema na próxima live? Vamos continuar algum tema desse? Célia tá falando que já me apontou a Amanda. Pessoalmente foi Célia. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho. Ok, vamos ficar por aqui. A gente se vê na próxima semana. Eu vou deixar uma caixinha ou manda no meu direct alguma sugestão que vocês tenham. Estou com umas ideias para as próximas lives, mas eu quero a opinião de vocês. Pois é, eu estou pensando muito em falar de abandono. Mari Lúcia, acertei? Bora falar de abandono? Vamos. Lembro sim, Célia. Lembro sim, foi no consultório antigo. Não foi? Eu lembro. Eu tenho uma memória boa. Isso me ajuda muito na minha profissão. Minha memória é massa. Depois que a gente é mãe, a gente perde um pouquinho de memória. Vocês sabiam disso? Quando a gente é mãe, a gente perde. A gente perde a capacidade de memória, mas eu continuo com a memória boa. A gente se fala na próxima live. Vamos continuar falando de abandono, tá bom? A gente se vê. Até a próxima live, minha gente. Tchau, fiquem com Deus. Cadê o pessoal do YouTube? Quem não é inscrito, se inscreve. Quem não curtiu ainda, curte. Quem não comentou ainda, comenta. Manda um tchauzinho para mim. Vamos falar de abandono, do medo de ser abandonado e do medo de abandonar. Ok, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima, então. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu desligar aqui do YouTube.